Dr. Leandro Ramires, que é um dos profissionais que mais conhecem deste tema no Brasil e que eu agradeço por ter topado esse espaço conosco, já que sabemos da agenda sempre concorrida, mas que eu tenho certeza que hoje vai ser para todos uma imersão e um aprendizado de grande valia. Então, muito obrigada, doutor Leandro. Eu vou falar rapidamente aqui sobre o doutor Leandro. Ele, além de ter tido uma experiência pessoal nesse tema, vem estudando há muitos anos a cannabis com fins medicinais, possui graduação em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, cirurgia geral oncológica e mastologista pelo Hospital Mário Pena, mestre em saúde da mulher e patologia mamária pela Faculdade de Medicina da UFMG e ex-coordenador e atual médico preceptor da residência médica do setor de mastologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Pesquisador clínico, coautor do estudo que confirmou o benefício da cannabis medicinal no tratamento dos sintomas do autismo, envolvido em projetos de educação e qualificação de médicos em canabinologia e prescritor de cannabis para fins medicinais desde abril de 2014, dentre as experiências que ele possui aí para tratamentos à base de cannabis, são diversas indicações, entre as quais epilepsia, autismo, dor, Alzheimer, Parkinson, doenças autoimunes, câncer e cuidados paliativos. Para quem não conhece, bom, primeiramente, meu nome é Camila Teixeira e para quem não conhece a Indeov, nós fomos a primeira empresa especializada em acesso a cannabis com fins medicinais aqui no Brasil, conectando pacientes médicos a produtos de qualidade. A gente faz um trabalho bastante cuidadoso para quem necessita, percorrendo toda a jornada do médico que tem interesse em conhecer mais sobre essa terapia, visitando esses médicos, compartilhando artigos científicos, discutindo casos clínicos, fazendo uma consultoria técnica ali bem dentro do que os médicos buscam, né? E, claro, cuidando desses pacientes com muito carinho, quando eles chegam até nós, a gente faz essa jornada com o paciente também, de apoiar com informações, dúvidas gerais, a submissão para a Anvisa, a parte do acesso aos produtos, que nós trabalhamos com as principais fabricantes americanos desde 2016, e a gente faz essa parte aí do acompanhamento terapêutico também. Portanto, tudo que refere-se a acesso, cuidamos aqui. E, inclusive, na nossa missão de educação, né? Que esse ano, como eu falei, foi um ano bem importante para a gente, em rede, trabalhar para a quebra do preconceito e aumentar a possibilidade de acessos aqui. A gente tem, então, mais uma vez, hoje, um profissional que eu tenho certeza que vocês terão aí um aproveitamento maravilhoso, doutor Leandro, que eu vou passar a palavra. Eu vou só dizer que a gente tem a aula do doutor Leandro, depois a gente abre para as dúvidas, ok? Então, quem tiver dúvidas, podem perguntar no final. Vai ser conduzido pela Vivian, que é a nossa consultora técnica científica aqui. Eu gostaria de agradecer e desejar a todos uma excelente aula. Doutor Leandro, arrase como sempre. Muito obrigada por esse espaço aqui com a gente. Camila, eu aproveito para ver se vocês estão vendo a minha tela, está compartilhada aí. Deixa eu ver. Aí, está compartilhado direitinho? Está compartilhado? Perfeito. Então, tá bom. Primeira coisa que eu queria dizer aqui, eu queria agradecer, Camila, a sua oportunidade de mais uma vez estar colaborando com a Indeov. Eu acho que a primeira coisa que o médico abre a sua cabeça para tratar alguém com cannabis, ele tem que primeiro mudar os paradigmas, porque as ferramentas que a gente tem hoje na busca de evidências, elas são muito focadas para substâncias, para medicações alopáticas, com formulações precisas, e cannabis caminha um pouquinho à margem disso, né? Inclusive os produtos que a própria Indeov representa, que são de altíssima qualidade, eu não tenho dúvida disso. Meu filho faz uso de um produto que a própria Indeov representa, com grande sucesso terapêutico. É claro que ao longo dos anos a gente foi completando um pouco, qualificando um pouco mais esse tratamento, porque às vezes precisa de um pouquinho mais de THC, e a gente ainda não tem, pela Indeov, trazendo o THC para o Brasil, mas em breve, espero, né, Camila, que a gente tenha uma legislação mais tranquila e isso pode acontecer. Pessoal, eu vou dividir essa minha apresentação aqui hoje em duas partes, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, e em seguida eu vou tentar mostrar o potencial terapêutico da cannabis como efeito antineoplásico, tá bem?
Então, é muito importante que a gente reconheça a cannabis como uma ferramenta de tratamento, porque eu estou envolvido nisso emocionalmente. Então, com certeza, minha fala é carregada de emoção. Por quê? Porque eu tenho uma vivência, não só com meu pai, que teve com Alzheimer, mas a minha principal vivência é com meu filho, Benício, que é um epilético refratário, portador da síndrome de Dravet, que teve a sua vida transformada a partir de 2014 com o óleo de cannabis. Meu filho tomava 25 comprimidos por dia, 5 medicações neurológicas, dentre elas risperidona, que é um antipsicótico, tomava ácido valproico, levetiracetam, topiramato, oxacarbazepina e ácido valproico, em doses absolutamente altas. Mais de 40 internações hospitalares, 14 delas da CTI, e isso fez com que a gente buscasse todas as alternativas possíveis. Desde os meus 19 anos, eu já sabia que cannabis era bom para crise epilética. Desde os anos 80, quando entrei na faculdade de medicina, eu me formei em 89, estou completando agora 31 para 32 anos de formado. Eu tive contato com o trabalho do professor Carlinhos, mas nunca podia imaginar que eu ia ter um filho epilético. E a dificuldade que foi lá no começo, no passado, 2013, 2014, de importar, era uma dificuldade, a gente fazia um tráfico de drogas. Até que nessa época, antes de existir Indeorg, a gente conheceu Camila e a irmã dela, Carolina, que tem um objetivo muito semelhante ao nosso, de tentar aliviar o sofrimento daquelas pessoas que não tinham muitas opções, né? Então, hoje, especificamente, eu vou falar sobre cuidados paliativos e o potencial terapêutico. Informo a todos, não se preocupem, porque eu vou disponibilizar o PDF dessa aula depois. Esse é um PDF interativo. Todo o artigo que você vê nesse PDF, que você baixar, basta você clicar, você vai ter acesso ao artigo original. Então, na primeira etapa, eu vou falar sobre canabinoides nos cuidados paliativos e vou me concentrar nos principais sintomas e sinais que prejudicam a vida das pessoas, principalmente quando elas estão no seu estágio terminal, né? Entender cuidado paliativo não é simplesmente achar que aquele paciente não tem opção, vai ficar no cuidado paliativo. Isso acontece do ponto de vista oncológico, mas acontece também em outras doenças neurodegenerativas e outras doenças crônicas que levam sempre a uma incapacidade funcional do indivíduo. Então, cuidado paliativo é importante em qualquer situação, né? Para a gente entender, o cuidado paliativo, para ser bem executado, ele deve ser feito dentro de uma assistência multidisciplinar, para haver um melhor manejo desses sintomas, né, para apoiar o paciente e a sua família, porque precisa de ser aliviado o sofrimento físico, emocional, psicológico, espiritual, inclusive, não é? Esses cuidados paliativos eles podem ser primários, ou seja, qualquer pessoa, até uma pessoa que arruma a cama, estica o lençol para fazer um cuidado paliativo, ou pode ter mesmo um planejamento através de um profissional de saúde, né? Fundamentalmente, é fundamental mesmo, básico, controlar a dor, né? Fazer interlocução entre o sofredor e a sua equipe assistencial, e quando precisa de cuidados avançados, aí sim vai precisar de uma equipe especializada. Na oncologia, é fundamental porque a vida está próxima da sua finitude, não é? Ou então, o paciente nem está próximo da finitude, mas a doença impõe sequelas tão sérias que ele vai sempre precisar de um cuidado paliativo, e sem sombra de dúvida, o paciente assistido de maneira adequada tem uma melhora da sua qualidade de vida e até mesmo da sobrevida. Esse aqui é um estudo clássico do ano de 2010 sobre a importância do cuidado paliativo precoce. Isso aqui são pacientes em estágio terminal para câncer de pulmão, quando você envolveu o cuidado paliativo de maneira precoce, independente da terapia oncológica, a sobrevida aumentou. Ali, 2,7 meses. Pode parecer pouco para muita gente, viver quase 3 meses a mais, mas esses 3 meses a mais dá para colocar muita coisa em dia na sua vida, né? Não é fácil morrer. É um trabalho enorme. Eu perdi meus pais relativamente recentemente, nenhum dos dois estava preparado. Então, quando você tem noção da sua finitude, é muito importante você organizar a sua vida, né? E, além desses 3 meses, ainda mais com câncer de pulmão, com muita falta de ar, é bom você melhorar a qualidade de vida da pessoa. Eu costumo dizer que até o dia que você vai morrer tem que ser bom para você viver. Se não tiver algo bom no dia que você morrer, é melhor você ter morrido um dia antes, né? E a gente sabe que, mesmo assim, eu morro de medo de médico, porque meus colegas são muito prepotentes e, às vezes, querem insistir com a quimioterapia, né? E mesmo que o paciente tenha tido uma resposta anterior satisfatória, quando a doença já está no estágio 4 de padrão evolutivo, uma quimioterapia dita paliativa, ela visa atender muito mais o interesse do médico prescritor de tratar de estar fazendo alguma coisa do que propriamente cuidar daquela pessoa. Então, abrir mão da quimioterapia
é importante, porque a quimioterapia prejudica a qualidade de vida no final da vida, e isso é constatado por qualquer artigo científico que mostra isso. Então, há necessidade de fazer uma sensibilidade, né? Quer dizer, o médico tem que estar sensível a essas coisas. Esse estudo, com 621 pacientes com câncer no estágio 4, com previsão de sobrevida menor do que 6 vezes. E se você introduzir uma quimioterapia, o que aconteceu com a qualidade de vida dessas pessoas? Não houve melhora nenhuma. Então, tem hora que é preciso recolher o papagaio, né? Tem hora que é preciso diminuir a intervenção e dar a mão, dar o ombro, né? Os cuidados paliativos em oncologia, eles ganham uma outra dimensão, né? E segundo a American Society Clinical Oncology, a famosa ASCO, está indicado o início do cuidado paliativo, não só quando a doença está metastática, doença difusa, mas principalmente naquelas que têm uma carga alta de sintoma. Esse, agora, acontece anualmente nos Estados Unidos, o encontro da ASCO, né, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. E, no ano passado, esse encontro aconteceu de 31 de maio a 4 de junho, teve um dia inteirinho dedicado a cannabis. E o mais interessante foi essa pesquisa que foi apresentada lá para 172 profissionais de saúde, 49 oncologistas, 47 médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros. Essas pessoas, quando foram entrevistadas, chegou-se à seguinte conclusão: mais de 73% acreditam que cannabis pode beneficiar o paciente com câncer, ou seja, muita gente tem essa noção. 81% indicaram que ela deveria estar disponível para uma receita médica, mas 60% disseram que não recomendaram o uso do paciente, quer dizer, acredita que pode funcionar, mas faltou um empurrãozinho para prescrever. 54% não estavam confortáveis em fazê-lo. E quando você vai esmiuçar isso, você vai ver que tem muito mais a ver com um preconceito e uma formação equivocada sobre a cannabis, né? 79,3% reclamaram a falta de programas. E essa iniciativa que a Undeob traz, e outras empresas, e outras associações, e outros colegas que militam na área, é fundamental desenvolver esses programas educacionais. Entretanto, eu chamo a atenção para a gente tomar um cuidado. Existem programas educacionais e programas educacionais. Existe muito oportunismo, e eu costumo dizer que na cannabis medicinal tem mais foguete do que campeonato, então é preciso prestar bastante atenção, né? Faltam os dados clínicos? Faltam mesmo. Por quê? Exatamente, a gente já teve dificuldade em publicar um estudo sobre epilepsia, porque o Comitê de Ética e Pesquisa não permitiu que isso fosse publicado, porque era cannabis. Isso lá em 2015. A gente só foi conseguir publicar um artigo em 2019, com um produto estabilizado, mas mesmo assim não foi fácil conseguir um comitê de ética. Então, por isso que faltam pesquisas, né? Faltam diretrizes clínicas para aumentar o nível de conforto? Faltam, mas eu espero que depois dessa minha apresentação aqui de hoje, eu consiga passar pelo menos a segurança que um médico precisa de ter para prescrever cannabis com tranquilidade, para prescrever um extrato, seja ele importado, seja um extrato nacional, seja ele vaporizado, né? Porque é preciso ter noção do tamanho do benefício e da segurança, que eu acho que isso é o mais importante. Então, nesse encontro da ASCO, algumas questões foram colocadas pontualmente. Cannabis tem algum papel no tratamento do câncer? Bom, evidências de efeito antineoplásico? Tem, eu estou evidenciando isso em um laboratório, a gente está estudando aqui na UFMG, junto com o professor Zé Renan da Cunha Mello, proliferação celular e de mastócitos, que são glóbulos brancos, que estão muito envolvidos com respostas inflamatórias, com interleucinas, e a gente tem controlado não só a proliferação dessas células no laboratório, e a gente estimula ela com antígenos, que disparam a liberação de interleucinas, e quando você coloca lá nanogramas, concentrações muito baixas de CBD e THC, essas interleucinas caem. Então, nós estamos vendo isso com a interleucina 33, com a interleucina 8. A interleucina 8 é a que atrai o fibroblasto, a mais envolvida na pneumonia por Covid. A interleucina 33 também tem uma relação com o fibroblasto, mas é um pouco diferente. Ela favorece a artrite reumatoide. Então, a gente tem uma gama de um potencial, e vamos ver se no final dessa aula a gente consegue melhorar isso. O interessante é que 26% dos pacientes que usam cannabis acham que aquilo está combatendo o câncer que elas têm. Cannabis tem algum papel no tratamento? Bom, nos sintomas, sem sombra de dúvida. A gente já tem estudo clínico mostrando isso, para dor, náusea, vômito, insônia, recuperação do apetite, recuperação do paladar, né, que é a dismeusia. Tem algum papel no tratamento? Tem papel no tratamento, com interações medicamentosas e riscos? Sim, mas esse risco é baixo, porque tanto o CBD quanto o THC usam a via do citocromo P450.
Muitas drogas dessas que usam esse mesmo metabolismo podem ter sua concentração no sangue variável. Mas de tudo que eu estudei até hoje, essa concentração não chega no DL50, não chega a causar um impacto significativo no metabolismo das outras drogas, está bem? O problema principal é isso aí, é a ética e aspectos legais, porque cada país tem a sua regulamentação. Há 2 semanas atrás, o Brasil votou contra, mas a ONU, segundo a orientação da OMS, reclassificou a cannabis, tirando ela da lista 4, daquela lista famosa de proibição de 1961. Lista essa que diz que cannabis não servia nem para remédio, então ela estava na lista 4. E agora ela fixou-se na lista 1, onde é droga, pode fazer mal para a sociedade, para o indivíduo, se usada de maneira inadequada, mas tem um potencial terapêutico e um potencial medicinal que precisa ser sempre revisto. Não é? Então, a ASCO gastou, no ano passado, um dia inteiro para discutir cannabis. O NCCN, que é um outro programa nacional nos Estados Unidos de controle de câncer, em 2020, foi a primeira vez que se discutiu profundamente cannabis nos cuidados paliativos. Ela já aparecia no guideline deles de cuidado paliativo em câncer desde 2014. Também tinha literatura limitada, e era para melhorar o apetite, para ganhar peso e melhorar a qualidade de vida. Hoje, no manual do NCCN, inclusive se você clicar na marca, você tem acesso ao documento inteiro de cuidado paliativo. Disponibiliza ele inteiro para você, que está me assistindo aqui, e que pode ter uma noção muito boa de como agir em várias situações. E nesse manual, lá no que diz respeito ao item 14 sobre anorexia e caquexia, tem lá as orientações. E aí eu transcrevi livremente isso. Então, você vê, acetato de megestrel tem uma dose, mas está escrito só canabinoides. Se você chega na farmácia, tem canabinoides? Então, não tem canabinoides. Mesmo eles colocando, ainda ficou faltando essa orientação complementar. Né? Olha lá, se depressão associada a nitarzapina. Sabendo usar bem canabinoides, você não precisa de nitarzapina, porque a depressão se controla. Para náusea e vômito, está lá, junto com dexametasona, decentrona, escopolamina, canabinoides, mas não tem a dose específica. Né? Para dor também, olha, canabinoides, medicamentos úteis em combinação com opioides, né? Para melhorar a resposta em relação à dor, e melhora não só a resposta em relação à dor, como também aumenta a tolerância do paciente para a dor. Já um outro grupo importante que mexe com câncer nos Estados Unidos, que é o MD Anderson. Isso é recente. O que um óleo de CBD pode fazer para aliviar os sintomas de câncer e efeitos colaterais? Está escrito lá, CBD e THC pode ser úteis para tratar náusea, vômito, anorexia, além de neuropatia, ansiedade, depressão e insônia. Mesmo jeito, reclamam também que precisa muito aprender, mas o que fato é, falta literatura. Mas os principais guias de controle de câncer nos Estados Unidos, que é o MD Anderson Cancer Center, o NCCN e a ASCO, já relatam de maneira clara o uso de canabinoides em oncologia. A gente sabe que um paciente em estágio de vida complicado vai vivenciar tudo isso aí, né? Insegurança, náusea, insônia, vômito, ansiedade, né? Angústia, né? Não sabe o dia de amanhã. E quando a gente vai estudar um pouquinho, voltando no passado, sobre cannabis e cuidados paliativos, tem esse personagem aí, William Broke O'Shaughnessy. Esse é um sujeito irlandês. Ele serviu o Império Britânico na Índia, em 1840 e poucos. Um médico sensacional. Esse cara é um dos personagens da cannabis medicinal, porque ele foi para a Índia servir no exército médico, mas ele instalou um telégrafo. Esse sujeito aí foi o primeiro sujeito que fez alguma medicação intravenosa. Então, se todo médico hoje usa uma veia para fazer um medicamento, o primeiro foi esse senhor, William Broke O'Shaughnessy, que chegou na Europa e trouxe a cannabis de volta, e tem um artigo dele que é clássico, publicado nessa revista, que era a Lancet da época, 1843, sobre um extrato de gunja. Gunja é cannabis, um extrato alcoólico, como é feito na maioria dos extrações que as pessoas fazem hoje de uso artesanal. Esse artigo é muito apresentado, porque nesse artigo ele descreve lá o tratamento que ele fez com criancinhas, dando óleo de CBD, mais de 60 gotas, dando óleo de THC, em doses altas para os recém-nascidos, e com bons resultados. Mas o mais interessante, que é uma discussão clínica, e todo mundo fala, da epilepsia, mas esse artigo é maravilhoso, também do mesmo jeito, recomendo, basta um cliquezinho que você tem acesso. E esse homem teve a oportunidade de tratar raiva, cólera, tétano, convulsões de criança e delírio tremens,
para quem abusava de álcool, né? Eu me formei há 31 anos atrás, na minha época de faculdade eu tive a oportunidade de ver pacientes com tétano, de ver pacientes em estágio terminal com raiva, que é a hidrofobia, né? Hoje a gente não tem isso mais, mas quem vivenciou isso no passado vê como é catastrófico uma pessoa morrer infectada com a raiva, né? É uma salivação intensa, um pavor à água, perde-se o jogo da cintura para baixo, é uma coisa realmente horrível, onde você não pode acender uma luz, deixa o paciente terminar a sua vida numa situação complicada. E eu achava isso. Usava um óleo de cannabis para esses pacientes em estágio terminal. E deixou isso bem claro. Olha, quem viu alguém morrer de raiva parece um filme de terror, do pior que pode assistir. E o Chagninsky mostrou que esse sofrimento diminuía, tornava muito mais digno os últimos momentos dos pacientes. Então, essa foi a primeira referência científica, na minha opinião, para tratar cannabis com cuidado paliativo. Bom, mas se dava cannabis, um extrato de cannabis, mas qual era o mecanismo de ação? Não se sabia até então. Isso foi em 1843, mas muito antes disso, o cannabis já é usado há mais de 4.000 anos, lá do imperador chinês, mas uma múmia foi encontrada lá na Rússia, né, perto do permafrost, da cadeia do Himalaia, que é uma cadeia de montanhas que separa, vem da Ásia Central, desce, passando pelo norte da Índia. Não é? É lá que está o Himalaia. E nessas cadeias de montanha tem um permafrost. O que é um permafrost? É um espaço que está sempre congelado por causa da altura. E, em 2013, pesquisadores encontraram uma múmia nesse espaço, lá nos Montes Altai. O que é interessante é que essa múmia estava bem preservada e nela conseguiu ver tatuagens, onde você conseguia identificar a dinastia. Então, se identificou a dinastia, pode saber direitinho a época que essa múmia e essa pessoa viveu. O mais interessante é que eles levaram essa múmia para fazer uma imagem de ressonância nuclear magnética. E, para nossa surpresa, essa múmia correspondia a uma mulher de 25 anos que provavelmente faleceu portadora de câncer de mama. Como que se chegou a essa conclusão? Se observou um aumento de concentração na área da mama de um tecido rígido com envolvimento axilar. Se suspeitou que aquela múmia tinha falecido com câncer de mama. Quando foi feito um estudo das vértebras, tinham vértebras absolutamente esmagadas e diminuídas, como se houvesse metástases ósseas, numa paciente jovem. O mais interessante é que essa múmia ocupava uma postura de destaque na classe social dela. No sarcófago foi encontrada uma carruagem com mais de 6 cavalos. Além disso, joias e todos os bens, porque se acreditava que aquela pessoa está indo para uma outra vida e ela tinha que levar os bens. Mais incrível, foram encontrados inúmeros potes cheios de flores e canelas. E surgiu essa dúvida: o que é que essas flores estavam fazendo lá? Será que essas flores eram para aquele cadáver ter uma viagem, alguma coisa psicodélica? Não, porque cannabis não dá um efeito psicodélico. Mas será que o efeito psicoativo do conforto, como uma viagem? Será que cannabis estava ali para aliviar as dores ósseas? Será que cannabis estava ali porque alguém naquela época acreditava que podia tratar câncer de mama? Bom, o fato é que existe um sistema que foi identificado ao longo dos anos. Eu vou mostrar isso aqui. Um sistema onde esses canabinoides agem, e esse sistema está relacionado não só à doença, com a saúde. Não é? Então, a gente tem que voltar mais no tempo, e eu vou mostrar aqui rapidamente um videozinho de um ser vivo aqui, olha. Vamos assistir aí um pouquinho. Esse bichinho é o primeiro ser vivo multicelular que tem um sistema nervoso funcional. Tá certo? Esse sistema nervoso foi utilizado, ele mede milímetros, 3 milímetros. E esse sistema nervoso é um sistema que permite que esse bicho se alimente. E ele não tem um sistema nervoso central, mas ele tem neurônios. E como que esses neurônios vão funcionar se não tem um sistema nervoso central?
Esse vídeo ele é muito impressionante porque mostra um ser vivo com uma habilidade muito grande nos seus tentáculos, pegando outro ser vivo para se alimentar dele. O mais incrível é que são 600 milhões de anos e esse bichinho livre continua hoje dentro da água. Então, é um ser vivo que está bem adaptado até hoje no planeta. Bom, se ele não tem um sistema nervoso central, uma grande dúvida que se tinha nesse vídeo. Camila? Vocês estão me ouvindo? Continuam me ouvindo? Ah, então tá bom. Então tá bom. Pensei que tinha caído aqui porque faltou um pouquinho. Então a dúvida grande é como é que uma célula falava com outra? Isso há 600 milhões de anos. E quando a gente vai continuar na evolução, a planta da cannabis na Terra for 24 horas, a humanidade não é nem 2 segundos, tá certo? Bom, se esses dois seres recentes, uma planta de cannabis e um ser humano, será que existe uma ligação entre eles? Então vamos conhecer primeiro um pouquinho da planta. A planta é uma angiospermica. O que é isso? Ela forma frutos. Ela é uma planta dicotiledônea. É porque na hora que a semente germina, dá 2 folhinhas igual a uma semente de feijãozinho. Como eu disse, surgiu há 32 milhões de anos. Ela tem a diferença que é uma planta dioica, tem a planta macho, a planta fêmea. As fêmeas florescem, são flores ricas em canabinoides e morrem. Ela dura 1 ano ou menos. Tem espécies que duram 6 meses, tá certo? O ciclo de vida é curto. E ela tem 3 componentes químicos principais. Os canabinoides, que são exclusivos da planta, os terpenos e os flavonoides, que podem existir em outras plantas. Para um outro vaso, onde elas vão vegetar, ou seja, elas vão se desenvolver, depois elas entram numa fase de floração. Antes eu falava isso, de ter ouvido. Hoje eu falo isso porque eu sou um cultivador hoje. Benício, meu filho, conseguiu na justiça um habeas corpus, então hoje a gente já tem domínio desse começo da sementinha até uma extração de óleo. Fiz no sábado passado a minha primeira extração, já encaminhei para um laboratório para avaliar as concentrações dos canabinoides lá. Isso aí, para quem ainda não viu, é uma flor, e toda a cannabis que eu estou mostrando aqui são do Benício, meu filho. Então, a planta ela começa a florir, e depois que ela flore, ela vai dar esses pigmentos que vocês estão vendo aí, que são os tricomas, que são bolinhas de gordura, e nessas bolinhas é onde estão mais concentrados os fitocannabinoides. E a planta, antigamente, se usava do mesmo jeito que o Shangnusen, Shen Yang, Pedano de Dioscórides, a turma da antiguidade usava a planta inteira como medicamento. E aí a gente tem um efeito entourage, que vai depender da espécie, da concentração de cada uma dessas substâncias, né? A proporção entre elas é que vai trazer um efeito, semelhante ao efeito de mascar uma folha de cocaína, né? As populações do Himalaia mascam folhas de cocaína para ter o quê? Para ter o melhor do Himalaia, dos maias, dos astecas, na altitude, né? A mascação de folha de coca está relacionada ao controle do apetite, a melhora da dor de cabeça no oxigênio mais rarefeito da altitude. Então, mascar uma folha de coca é um efeito, cheirar cocaína é outro. Tomar um cafezinho para você ficar mais ativo é um efeito, diminuir o sono. Se você pegar a cafeína que tem uma xicrinha de café, a cafeína, isolar ela e fazer ela na sua veia, o efeito é completamente diferente. Você pode ter uma crise hipertensiva e até falecer por causa de um único cafezinho. Na cannabis, os principais componentes são os fitocannabinoides. E aí está o professor Mecholan, tem uma história muito bonita. No ano que eu nasci, eles isolaram o CBD, depois o THC. Na verdade, já tinha sido isolado muito antes, mas com a consistência científica foi Michula. E aqui tem um vídeo que é o cientista, no final também, quem quiser assistir, tem lá um link para você assistir, que mostra um pouquinho dessa história, né?
Bom, se achou as substâncias. Michula foi um dos pesquisadores que tem um papel muito importante, porque ele pegou aquele tanto de mato seco, levou para o laboratório e tentou descobrir por que esse povo gosta tanto desse mato. Isolou os fitocannabinoides, achou que eram eles os responsáveis, mas não se identificava o mecanismo de ação. Então, se suspeitava de receptores específicos. Eu estou falando disso na hora que eles isolaram, no começo da década de 60. Mas somente 25 anos depois, Alan Howard, nos Estados Unidos, isolou o receptor. Pessoal, a gente está tendo aí um desafio de ouvir o Dr. Leandro. A gente vai fazer contato com ele para ver se a gente corrige a internet. Sim, a gente já está entrando em contato com o Dr. Leandro para ver. Agora está voltando. Mas a gente não está te ouvindo. Tá no mudo. Agora está me ouvindo? Tá. Sim, perfeito. Porque está começando uma tempestade aqui e eu não sei se é isso que está atrapalhando. Mas... Sim, certamente. Se quiser também reconectar a apresentação, porque cortou. Cortou. Aqui, ó. Então eu preciso de habilitação aí para compartilhar minha tela de novo. Alguém tem que me dar... Me habilita aí. Pessoal aí, por favor, habilitar. Já estamos habilitando. Isso. Vamos ver se eu consigo aqui. Ainda não. Bom, mas então, como eu estava falando, até as meninas consertarem, né? Se encontrou esses receptores. E os receptores canabinoides são muito ricos no sistema nervoso central. Foram os primeiros. Ainda não consigo compartilhar. Vamos ver se depois vocês dão um jeitinho. E esses receptores que foram encontrados no sistema nervoso, quando se procurou eles fora do sistema nervoso, também foram encontrados no músculo liso, nas células do sistema reprodutor, nas células do sistema imune, e nas células do sistema imune, principalmente, se encontrou uma variante desse receptor, que é um receptor canabinoide conhecido como receptor CB2. Vamos ver se agora eu consigo. Ainda não. Alguém tem que me dar uma autorização. Mas então vamos continuar aqui para a gente entender. Então, se localizaram receptores. E o mais interessante é que esses receptores foram descobertos em 88 e foram andando mais um pouquinho, chegou em 94, se descobriram os receptores CB2. Esses receptores, eles são receptores de membrana celular, eles que se ligam nos canabinoides. Ora, é de se pensar uma coisa muito interessante. A natureza não faz um receptor igual a um computador, que faz uma entrada USB, que faz uma entrada HDMI. Não, a natureza faz receptores para substâncias internas. Então, será que existiam canabinoides internos? Essa foi a pesquisa. Então, em 92, Michula isolou esses canabinoides internos, tá certo? Que são conhecidos como anandamida e 2-araquidonoilglicerol, são os principais. São substâncias que são produzidas a partir de fosfolípides de membrana. Essas substâncias, elas têm todo um mecanismo de síntese e de metabolização que envolvem enzimas específicas. Incrível. O mais incrível dessa história é que os receptores canabinoides são mais numerosos do que todos os outros receptores neurotransmissores isolados. E é incrível como a gente não tinha essa visão. Agora acho que está indo aqui, ó. Vamos compartilhar aqui de novo. Isso, acho que agora voltou, né? Então, recapitulando aí os receptores CB1, que também existiam em outros tecidos, como eu disse anteriormente. Em 93, foram isolados os receptores CB2, que são receptores um pouco diferentes, mas que têm afinidade pelas mesmas
substâncias, não é? Difusos no sistema imune, células malignas, células do tecido. E aí se identificou, em 1992, os endocannabinoides, como eu disse, a partir de fosfolípidos da membrana, que tem todo um mecanismo de síntese, ou seja, o fosfatidiletoanolamina vai gerar anandamida, que vai ser degradada em ácido araquidônico. Fosfolipídio de inositol vai virar o 2-araquidonoilglicerol, que até é muito mais comum do que a própria anandamida, que vai virar etanolamina ou glicerol. São substâncias produzidas conforme a necessidade, sem áreas de estoque, em quantidades mínimas. E elas deviam ser produzidas em quantidades máximas, porque aí elas têm o poder de controlar muita coisa. Quando a gente vai olhar a pesquisa científica, isso aí, se eu estudar a palavra canabinoide, botar ela no PubMed, você vai ver que desde 1940 já existiam artigos semelhantes. Michelin, em 63, isolou, não causou nenhum impacto no número por ano de artigos. O impacto começa a aparecer quando se descobriu um potencial anticonvulsivante em ratos, mas cresceu mesmo, foi na definição do sistema endocannabinoide. O que é o sistema endocannabinoide? Aqui a gente tem um exemplo para mostrar. Existe um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. O neurônio pré-sináptico emite uma série de mediadores químicos em número aumentado para o neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pós-sináptico hiperestimulado, através de uma maneira retrógrada, produz endocannabinoides, e esses endocannabinoides se ligam nesses receptores e promovem duas coisas importantíssimas. A primeira é um fechamento do canal de sódio, liberação de potássio, e isso estabiliza as vesículas, e uma vez estabilizada, diminui a neurotransmissão. Não só isso, os canabinoides também, eles mexem com a via do AMP para virar a adenilciclase, que mexe com o AMP cíclico, diminui a utilização e a disponibilidade de energia na terminação final, na terminação da sinapse final, na terminação bem finalzinha, e isso impede o uso da energia para ter esse rompimento de vesícula. Então, é um controle de maneira retrógrada. Não só isso é muito comum, todo mundo sabe, mas o mais interessante é que eu falei da hidra, e agora eu estou fazendo a ligação. O mesmo Petrocheles que definiu o sistema endocannabinoide saiu procurando em outros bichos. E sabem os precursores, as enzimas de síntese, os próprios endocannabinoides, as enzimas de degradação, todas estão muito bem distribuídas na hidra vulgaris. Então, o sistema endocannabinoide é um sistema muito mais antigo que a vida do ser humano, mas é o sistema que fez um ser unicelular virar multicelular, se tornar funcional. Ou seja, existe um mecanismo que faz uma célula conversar com outra. E isso faz o quê? Esses dois seres estão ligados entre si por causa da cannabis. Foi o canabinoide que permitiu isso. O mais interessante é que aqui já é uma outra visão. Isso aqui já é um esquema dentro de uma articulação. Numa articulação, você tem um fibroblasto. Ele é rico em receptores canabinoides. Uma vez estimulado, esses receptores canabinoides interferem na produção de interleucinas. Essas interleucinas atraem macrófagos, monócitos. Esses macrófagos e monócitos são transformados em osteoclasto. E o osteoclasto, por sua vez, sai comendo a cartilagem de uma articulação. Então, esse é um mecanismo de uma artrite reumatoide, que é uma inflamação crônica, e toda mediada por um sistema endocannabinoide, inclusive a liberação de substâncias neuromoduladoras da inflamação, como noradrenalina e adrenalina, porque as terminações nervosas distais, também através do sistema endocannabinoide, modulam a secreção desses mediadores químicos neurológicos da inflamação. O mais interessante é que os endocannabinoides, 2-araquidonoilglicerol e anandamida, mais os fitocannabinoides, interagem não só com os receptores canabinoides, interagem com o receptor de recaptação de serotonina, com o receptor vaniloide, ambos ligados à síntese de glutamato e dopamina, que estão intimamente relacionados a processos de depressão e ansiedade e equilíbrio do sistema nervoso como um todo, que são receptores de superfície celular. Existem também interações entre receptores intranucleares. O PEPAR, por exemplo, é um receptor de uma transcriptase que está lá no núcleo. Dependendo do que você dispara naquele RNA, vai ter uma molécula que vai produzir uma proteína, que pode ser uma proteína oncogênica, por exemplo. E os canabinoides têm o potencial de interagir com esses receptores nucleares. Bom, então, por que existe um sistema? Um sistema formado por seus receptores, pelos endocannabinoides e pelas enzimas, e para que isso?
porque esse sistema é que promove a hemostasia. A flora gastrointestinal, por exemplo, o intestino grosso, rico de bactéria. Por que essas bactérias não dão uma septicemia? Porque o sistema imune controla essas bactérias na luz do intestino, entende? Então, isso é muito importante. O sistema endocannabinoide, ele é capaz de modular o sistema nervoso e o sistema imune. E tem uma ação oncológica muito interessante que eu vou mostrar daqui a pouco. No que diz respeito à dor, um dos grandes sintomas de cuidados paliativos. Qual que é a referência que a pessoa tem que ter na cabeça? Bom, tratar a dor, pessoal, é prioridade para conseguir um controle de uma qualidade de vida. Uma dor controlada favorece a adesão ao tratamento oncológico, né? Permite que o paciente continue a sua autonomia. Para combater essa dor, é preciso conhecer a dor. Não é só aliviar. Você tem que saber quais são os fatores que desencadeiam, quais são os fatores que aliviam, o que você pode fazer numa intervenção que seja mecânica, desde uma posição de um paciente no leito, a um suporte para ele caminhar. Você tem que conhecer o contexto social, familiar, econômico, porque dor é muito subjetivo e pode se tornar desesperador, não é isso? O mais importante é que muitas das vezes você não precisa de um remédio para tratar a dor, você precisa de uma intervenção, não é? E isso está muito documentado, aqui é só um caso com dor em costela muito intensa, por causa de um tumor que estava vegetando, crescendo para cima da costela, e o tratamento seria uma cirurgia, né? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda faz essas cirurgias catastróficas por causa do diagnóstico tardio. Mas se eu pegar a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e tratar deles o algoritmo de dor, onde eu coloquei em verde aqui, ó, é sinal que ali pode colocar cannabis como alternativa. O MD Anderson, o MCCN, a ASCO já colocaram, mas a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica ainda não. E esse algoritmo é o seguinte, vai perguntar se o paciente tem dor ou não tem. Se ele tem dor, essa dor está relacionada a uma emergência oncológica, como o caso que eu mostrei anterior, aí você tem que fazer uma cirurgia, uma obstrução intestinal, que você tem que... Né? Mas não é uma emergência oncológica, não vai haver uma intervenção ali que vai para facilitar. Então, você vai ter uma causa específica, você pode combater essa causa ou não é? Ou essa causa pode ser removida ou não. Aí você precisa entender um pouquinho da fisiopatologia predominante dessa dor. E essa fisiopatologia pode ser um predomínio de uma dor nociceptiva, que é aquela dor que você sente como uma cólica, aquela dor que você sente de uma pneumonite, aquela dor que você sente de um derrame pleural dificultando a sua respiração, e é diferente de uma dor de origem neuropática. Uma dor de origem neuropática é por infiltração direta no nervo, é um esmagamento ósseo que comprime o nervo, é um tumor que pode ser, inclusive, benigno, comprimindo um grande feixe, uma má formação na coluna. Não interessa. O interessa é que tanto para a dor neuropática como para a dor nociceptiva, você pode ter canabinoides como opção. Dor leve de 1 a 3 no nível de intensidade, de pirona, analgésicos comuns, anti-inflamatórios não esteroides. Mas uma vez que a dor subiu para uma moderada a intensa, os canabinoides cabem bem, não é? E se essa dor acaba não sendo controlada, você pode fazer um controle ambulatorial ou uma internação. Tanto no paciente internado quanto no paciente por controle ambulatorial, tem toda uma rotina de opioide, virgem de opioide, se já usa opioide, independente de você, prescritor médico. Entender como prescreve opioide, saiba que canabinoides produz um alívio que pode ser substitutivo desses canabinoides, desses opioides em excesso, ou mesmo até substituí-los. E a gente tem canabinoides para combater a dor por várias vias de administração, não é? Pode ser via oral, via sublingual, vaporizada, fumada, até fumada pode aliviar a dor, não é? E não interessa se o controle é ambulatorial ou é internado. Sempre canabinoides se configuram como opção. E aí eu trago um pouco da literatura que mostra isso. Esse aqui é um estudo mais antigo, não tão, né? Tem 5 anos, que mostrou sobre a segurança de usar cannabis fumada, por exemplo. Para a gente, esse artigo aqui está muito para quebrar o paradigma, para quebrar o preconceito. Então, isso aqui é uma coorte prospectiva. 431 pacientes com dor crônica não neoplásica. 215 usavam cannabis e 216 eram um grupo controle. A cannabis fumada era de 2,5 gramas ao dia, que é uma florzinha muito pequena de cannabis seca e fumada. Durante 1 ano, os pacientes foram acompanhados. O mais importante, eu não disse aqui no começo, que a gente precisava era entender a segurança. Bom, riscos de eventos adversos graves nesses pacientes dolorosos, sentidores de dor. Não houve diferença. Então, a cannabis não aumentou nada em risco grave de efeito colateral.
Eventos adversos não graves. O grupo de cannabis teve um pouquinho de efeitos adversos não graves, mais frequente que o grupo que não usou cannabis. E se a gente for olhar quais são os efeitos que mais marcaram, olha aqui, a sonolência. Sonolência é um efeito leve. Dor na nasofaringe. Uai, por quê? Está fumando, aquecido, cigarro, não é? E tosse. Lógico, quem fuma vai tossir. Quer dizer, os efeitos leves mais comuns são efeitos leves bem toleráveis. Aqui é um outro estudo que é muito interessante, que é uma meta-análise, que publicada em 2017, que incluiu todos os estudos, trials randomizados, a fim de avaliar sobre a eficácia. Eu falei anteriormente sobre a segurança, vou falar sobre a eficácia, efeitos colaterais e dos medicamentos baseados em cannabis para pacientes com dor crônica e dor de pós-operatório. Foram isolados 43 estudos, desses 43, 27 foram incluídos, com um total de 1.334. De novo, pessoal, é só clicar aqui que você tem acesso ao artigo na íntegra. A redução da dor crônica foi significativamente maior nos usuários de medicamentos à base de cannabis. E ela foi melhor ainda quando isso era inalado. Via vaporizada, via submucosa, né, sublingual, é quase uma injeção na veia. A gente tem que lembrar que quando você ingere, há uma primeira passagem no fígado, onde parte da medicação vai ficar no fígado. Não é? Então, forma lá o hidroxi-THC, que é o que pega no exame antidoping, na urina. Então, quando você vaporiza, respira, põe debaixo da língua, foge da primeira passagem. Então, dá nível plasmático mais alto e o alívio mais alto. Mas o fato é que essa é a maior meta-análise que comprovou que o uso de cannabis com fins medicinais pode diminuir a dor crônica. Não é? Essa revisão sugere que os medicamentos podem ser eficazes, como eu falei, principalmente para dor neuropática, mas, de novo, mesmo com 27 artigos selecionados, há muita diferença entre eles, muita forma de uso, óleo, fumada, vaporizada, e essa falta de unanimidade é que não formou ainda uma base científica sólida. Né? Os efeitos adversos nessa meta-análise eram lá, dor abdominal, anorexia, constipação, alteração do apetite, diarreia, boca seca, ocorreram com maior frequência em quem usava cannabis, administrado por via oral ou por inalação, mas são efeitos colaterais muito menores do que qualquer neuropatia induzida por placa taxel, por exemplo. Né? Isso aqui já é um outro estudo mostrando lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que começou um uso voltado muito para a epilepsia, para as famílias com crianças epiléticas. Lá, 94% dos titulares do cartãozinho usam por causa de dor. E desses pacientes que usam por causa de dor, 64% deles afirmaram uma redução no uso de opioide. Isso aqui também é muito interessante, esse artigo é de 2016, fazendo uma retrospectiva, vendo o impacto da cannabis medicinal regulamentada nos Estados Unidos, que trouxe uma economia. Economia no quê? Nos medicamentos fornecidos pelo Estado. E o mais interessante, eu destaco aqui, é exatamente a dor. Os pacientes com dor crônica e usando cannabis, eles diminuíam o uso de corticoides, diminuíam o uso de analgésicos comuns, dentre outras substâncias. Então, o impacto na redução de medicamentos é muito grande para quem trata dor crônica com cannabis. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que nos Estados Unidos existe, até hoje, uma epidemia de suicídio involuntário por opioide. E isso é importantíssimo. Mais de 450 mil mortes aconteceram. Antigamente, a pessoa, para suicidar usando opioide, tinha que recorrer ao mercado do tráfico. Depois, o opioide foi para a caixinha. Não é? E muitos desses pacientes sofredores de dor crônica que tomam medicamentos, não só opioides, como outro medicamento anticonvulsivantes ou supressor do sistema nervoso central, muitos desses pacientes têm na sua própria casa, aliás, no armário do seu banheiro, a DL-50. Oxycontin é uma droga que muitos dos pacientes que têm Oxycontin em casa, a dose letal está lá no armário. E a gente sabe que dor crônica é uma coisa difícil de controlar. A dor de dente está apertando, você toma um dipirona. Passou 40 minutos, não melhorou, você vai lá e toma outro, e toma outro, e toma outro. E, sem querer, um paciente pode atingir uma overdose. Isso foi tão sério, mas tão sério, que o Oxycontin, a produtora do Oxycontin, em outubro do ano passado, foi condenada por essas mortes, porque eles sabiam dessa dependência, porque eles já tinham consciência do potencial lesivo, mas eles não se atinaram a isso. Então, foi a primeira vez que um país como a América teve uma indústria farmacêutica praticamente estatizada.
essa empresa faliu. Oxycontin ainda está na farmácia aqui no Brasil, mas em breve essa situação vai mudar. Por quê? Por causa do vício que eles induziram na sociedade, né? Opioides são ótimos remédios, mas usado a larga escala trouxe muito mais dano que benefício. E quando a gente vai perguntar, será que cannabis pode substituir? Então vamos ver, esse aqui é um estudo canadense, muito interessante também, publicado em 2017, 1.300 pessoas que usavam cannabis foram convidadas a responder um questionário, 301, 270 deu para aproveitar. A cannabis é percebida como um tratamento efetivo para diversas condições, como dor e problemas mentais, pelos pacientes. O uso autorrelatado, olha lá, diminuiu 63% do medicamento prescrito, e o medicamento prescrito mais comum que foi reduzido são opioides. Não só medicamentos, drogas ilícitas também, listas e ilícitas, né? Olha lá, 3% de drogas ilícitas, cocaína, outras coisas, anfetaminas, etc., álcool, cigarro e tabaco, o paciente que usa cannabis. Bom, então a gente já discutiu aqui um pouco sobre dor. E ansiedade e depressão? Cara, ansiedade e depressão nos cuidados paliativos é completamente você estar ansioso no seu dia a dia de trabalho, né? A sensação de perigo, ameaça ou medo, isso vai dar manifestações cognitivas, sensório-perceptivas, prejudica demais a qualidade de vida em quem está numa situação de terminalidade, né? Isso gera uma sensação de impotência, uma sensação de angústia que toma um outro impacto, uma outra importância do que uma ansiedade simples do dia a dia. A gente sabe que o THC, que induz o efeito psicoativo da cannabis, ele é antagonizado pelo CBD, que tem um potencial excelente para diminuir a ansiedade, depressão e psicose. Meu filho era muito agitado, tinha estereotipias muito importantes, e ele ainda tem até hoje. Só que as estereotipias hoje são tranquilas. Antigamente, Benício arrumava um caminho dentro de casa e saía andando para um lado e para o outro sem parar até a exaustão. Quando ele começou a usar CBD, ele passou a rir mais, a dormir com mais facilidade, a ter uma vida, cai, não reclama, ele está sempre de bom astral. Eu acho que isso tem muito a ver com um extrato de CBD. E o que é interessante, como eu falei antes, tem relação com esses outros neurotransmissores e outros receptores que estão muito ligados à depressão e ansiedade, que é o vaniloide e o receptor de recaptação de serotonina. Esse mecanismo que vai envolver esses receptores e que tem tudo a ver com esse comportamento psiquiátrico, já é discutido no Brasil há muito tempo. Isso aqui é um artigo de revisão de 2012, produzido por um grande professor amigo meu, Fabrício Moreira, aqui da UFMG. Debaixo do meu nariz já se estudavam cannabis. Fabrício tem uma linha de pesquisa e já formou mais de 4 doutores, mais de 6 mestres na linha canabinoide. E a gente mal conhece. Ele tem um trabalho muito interessante sobre o renascimento, o ressurgimento de célula-tronco e proliferação de neurônio no hipocampo. Foi referenciado inúmeras vezes fora do Brasil, mas ninguém conhece. E desde 2012 já se falava dos mecanismos envolvidos num espectro terapêutico do canabidiol para tratar as doenças de desordem psiquiátrica, né? Estudos pré-clínicos mostraram que o CBD, um fitocannabinoide, a anandamida, um endocannabinoide, tem efeito ansiolítico agudo e também melhora aquele medo apreendido, que é aquele medo de falar em público, etc. Os pacientes se dão bem com isso. Na depressão, de novo, né? Uma coisa é você estar triste porque não passou no Enem, ou perdeu seu pai. Outra coisa é você estar triste porque você está com um tumor que não vai te dar uma sobrevida. Então, o peso é muito maior. Às vezes, a depressão é tão profunda que o paciente não tem condição de sair sozinho dela e vai precisar de uma ajuda. Então, a gente sabe que o THC, por exemplo, é aquela história de colocar o óculosinho cor-de-rosa, o óculosinho azul, né? Eu brinco que o maconheiro é aquele que come o brigadeiro de Nescau e acha que está comendo um petit gâteau. É aquele que vai para Uba-chuva, bem na temporada de chuva em São Paulo, lá em Ubatuba, mas ele se sente no Caribe, né? Então, a percepção e a sensação melhoram. Então, é muito difícil você encontrar um usuário de cannabis deprimido. Então, às vezes, a variação com o CBD e o THC, você pode controlar isso de maneira melhor. E no caso do efeito dentro de cuidado paliativo, isso é muito bom. Então, a gente sabe que o sistema endocannabinoide melhora os níveis de dopamina, endorfina, serotonina, noradrenalina, aumenta a plasticidade do hipocampo, criando até células-troncos novas, que favorecem muito as pessoas com demência, né? Reduz a atividade estressante no eixo neuroendócrino, o paciente se acalma, né, a relação hipotálamo-hipófise fica mais tranquila, e isso proporciona uma melhor vida. Então, proporciona que eu trouxe esse artigo aqui fora de lugar.
Eu tenho muito orgulho desse artigo foi publicado agora, no dia 21 de outubro desse ano. Uma gestão de um extrato rico em THC, extrato esse produzido pela Associação Brasileira dos Pacientes de Cannabis Medicinal, que eu estou presidente até em outubro. Isso é uma planta Halley Sul, que a gente fez um extrato dela. Esse extrato foi dosado, é uma planta rica em THC, né? E o Dr. Paulo Trevisol, neurologista da Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a sua orientanda, que é a doutora Carolina, eles fizeram um estudo prospectivo duplo cego randomizado para tratar a fibromialgia. O mais interessante é que nenhum desses doutores acredita na fibromialgia como entidade nosológica. Eu também compactuo um pouco dessa ideia. Eu não estou negando o sofrimento e a dor que um paciente que tem fibromialgia sente. Uma dor terrível, incapacitante, não deixa a pessoa sair da cama, muda completamente o estado ansioso, depressivo desses pacientes. Na minha opinião, o sofrimento é real, eu não tenho dúvida, mas eu acho que ele é uma manifestação de uma depressão. Mas hoje, com o CID e uma chancela na fibromialgia, isso virou doença do reumatologista. Então, o Dr. Paulo Trevisol e a doutora Carolina seguiram os critérios, e aí eles produziram um estudo duplo cego randomizado, num posto de saúde, de um bairro periférico de Florianópolis. Conseguiram 20 mulheres, a maioria delas donas de casa, provedoras do lar, que dependiam do próprio sustento para alimentar sua própria prole, seus próprios filhos, não é? E o mais interessante dessas pacientes é que a média de idade é 51,7 anos e todas preencheram o critério da Sociedade Americana de Reumatologia, que se fossem tratadas por esses especialistas, com certeza iriam tomar anti-inflamatórios não esteroides, poderiam tomar até opioides, além de outras, né, antidepressivos, o escitalopram da vida, o friso da vida, né, os clobazam da vida, né, e que isso acaba sendo uma receita de bolo, uma polimedicação, até anticonvulsivante os pacientes usam. Bom, esse estudo, pessoal, randomizado, dividiu em 2 grupos, acompanhou essas mulheres durante 8 semanas, a cada 10 dias, se fazia um controle. A dose inicial foi 1 gotinha sublingual de um óleo que a gente conhece a formulação dele e a gente sabe que essa gotinha tem apenas 1,22 miligramas de THC. Vejam bem, a paciente era avaliada 10 dias depois, aquela que não tinha uma melhora da resposta subiu 1 gotinha. O máximo foi 3,6 gotinhas. Para você ter uma ideia, no cigarro de maconha em média, um baseado aí, do tamanho de meio lápis, tem 15 miligramas. Essas pacientes tomaram apenas 1,2 miligramas numa dose única à noite. O que aconteceu com elas? Se a gente for olhar, é claro que o N é pequeno, mas esse estudo, ele é, na minha opinião, tecnicamente, ele é até mais interessante que o do professor Carlini para epilepsia nos anos 80, publicado na Pharmacology. Carlini teve o seu estudo e ele não foi duplicado. Não foi duplicado porque ninguém tinha um CBD isolado que ele produziu, e cannabis era produto proibido. O mais incrível é que cannabis continua produzida no Brasil, proibida. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade na Suprema Corte, no STF, e temos uma ação no Tribunal Regional Federal aqui para a nossa associação beneficiar a cannabis. O mais incrível, que a gente não conseguiu aqui ainda, a gente já está num recurso, numa segunda instância da Justiça Federal, mas o nosso óleo foi aceito simplesmente pela Universidade de Oxford. Não é? A associação patrocinou esse estudo. Quer dizer, a Universidade de Oxford, esse artigo foi publicado na Pain Medicine, que é uma das revistas top A do mundo. Então, saiu lá. E quando a gente vai ver os benefícios, olha lá, as pacientes passaram a sentir-se bem. Isso dentro de um questionário, que é o questionário usado pela Sociedade Americana de Reumatologia. Além disso, elas melhoraram a capacidade para o trabalho. E o que mais? Olha a dor da fibromialgia foi embora de um jeito muito significativo. E se você olhar aqui, tem rigidez, ansiedade, depressão, que houve redução, mas não é significativo, porque, na minha opinião, o N é pequeno. Mas esse estudo é um estudo muito promissor, que mostra que o fitocannabinoides a baixo custo é bem tolerado, pode ser uma opção terapêutica para o Sistema Único de Saúde. Ou se melhora a ansiedade e a depressão de quem tem fibromialgia, alguém que tem câncer também vai melhorar. O apetite. Isso aqui é uma história muito interessante. Todo mundo sabe que o maconheiro, depois que fuma maconha, dá uma larica, né? O que é a larica? É a vontade de comer. Há um apetite muito grande nos usuários de cannabis, principalmente para doce. A indústria farmacêutica, eu não posso patentear uma droga que estimula o apetite, porque ela é da natureza, é o THC. Mas e se eu contar um THC o contrário,
Então, em 2006, surge essa droga aqui no Brasil. Quer dizer, surgiu no mundo que é o Rimonabanto, é um THC ao contrário. Em vez dele ser um agonista CB1, ele é um antagonista CB1. Essa droga ficou famosa, virou capa da Isto É. Uma droga que dizia lá que 1 para cada quantos brasileiros, olha lá, ela pode ser vital para 3 em cada 10 brasileiros. Imagina, um remédio vendido para cada 3 brasileiros. Proporcionava redução de peso, controlava diabetes, as pessoas emagreciam, saravam das dislipidemias. Mas, em compensação, essas pessoas arrumavam uma depressão endógena. Mesmo perdendo peso, mesmo melhorando a sua condição física, a condição mental dessas pessoas piorou muito. E o índice de suicídio nos usuários de longo tempo, acima de 3 meses do Rimonabanto, tornou essa droga proibitiva e ela foi proscrita, né? Hoje ela é até usada no Canadá, por exemplo, em serviço de urgência e emergência para diminuir o efeito do infarto agudo do miocárdio. Por quê? Os canabinoides, eles impedem a neovascularização, que é um dos mecanismos utilizados para combater o câncer. Mas uma neovascularização é tudo que um coração precisa depois que ele está isquemiado. O problema do Rimonabanto, ele leva à depressão com uso crônico. Mas o uso dele agudo, na vigência do infarto do miocárdio, melhora a condição do miocárdio. Mas é um uso curto, que não vai dar tempo de dar depressão. Sono, que é outra dificuldade no cuidado paliativo, né? A qualidade do sono está diretamente relacionada a outros fatores, controlou a ansiedade, controlou a depressão, diminuiu a dor, diminuiu a angústia, está tudo ligado uma coisa na outra, vai dormir melhor. E a gente sabe que existem vários estudos tentando mostrar isso para o sono. Esse aqui é um deles. 72 adultos apresentavam ansiedade e insônia, 25 miligramas de um CBD por dia. 25 miligramas de um CBD que hoje o médico consegue através da Indeov, com muita facilidade. Diminuiu a ansiedade em 79,2% dos pacientes e que permaneceu diminuída, com efeitos colaterais praticamente inexistentes. Uma tranquilidade muito grande, sem dar dependência física e psíquica. Puxa vida, isso é muito melhor que gotinhas de Rivotril, tá certo? Então, lá no primeiro mês, melhorou a sonolência, quer dizer, aumentou a capacidade de sono. Então, sem sombra de dúvida, é uma alternativa. No estudo da epilepsia, do Devinsky, publicado em 2017, que consagrou o canabidiol, um extrato de cannabis rico em CBD para tratar a epilepsia, 36% dos pacientes, o efeito colateral principal era a sonolência. Sonolência que pode ser ruim no dia a dia, mas quem está em cuidados paliativos, sim, é muito importante você melhorar a qualidade do sono. Aqui eu trago 2 artigos de exemplo que mostram uma neurotoxicidade periférica induzida pelos taxanes. Taxanes, Taxol, Plactaxel são drogas quimioterápicas usadas em câncer de mama, próstata, alguns cânceres de aparelho digestivo. Eu, que vivo isso diuturnamente, é muito comum as minhas pacientes reclamarem de uma parestesia nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés, um escurecimento das unhas. Essa parestesia, às vezes, é tão intensa que a pessoa não consegue andar, e ela fica muito tempo definitiva, às vezes incomoda mais do que todo o tratamento. Tem paciente que queixa mais da parestesia, do incômodo na mão, do que da alopécia. E CBD e THC é muito bom para controlar isso. Então, dentro de cuidados paliativos, pessoal, para ansiedade, depressão, apetite, sono, efeitos tóxicos, sem sombra de dúvida, cannabis é uma coisa muito legal. Então, essa é uma primeira metade. Acabando, que eu vou andar um pouco mais rápido, para a gente falar dos efeitos antineoplásicos. Isso é uma coisa que me fascina, que tem feito, estimulado a gente estudar isso muito. Eu voltei para a bancada do laboratório e estou vivenciando coisas fantásticas. Em breve a gente já vai ter muita publicação. Na verdade, essas publicações já podiam ter saído, sabe, Camila? Mas é porque na pandemia o laboratório ficou fechado, não se trocou os filtros das capelas de fluxo laminar, perdemos células por causa da falta de nitrogênio líquido, o laboratório ficou contaminado com fungo, agora que a gente conseguiu acabar a desinfecção, e é assim a gente vai mostrar as nossas culturas puras, sem estar contaminada com fungo, e os resultados são sensacionais. O que a gente sabe é o seguinte: o sistema endocannabinoide também regula a malignidade, né? Regula o processo de malignidade. Como? São 5 vias de interferência. E como eu disse antes, na neovascularização, acabei de falar do Rimonabanto, né?
Então, os canabinoides modulam a neovascularização, impedindo essa neovascularização e angiogênese fundamental para o desenvolvimento dos tumores e das metástases. Com isso, eles controlam também a divisão celular, que não adianta uma célula estar circulando. Para dar uma metástase, essa célula tem que parar em algum lugar, tem que juntar outras companheiras atraídas por ela, tem que formar ali uma colônia, essa colônia tem que crescer, tem que ter uma independência. Então, os fitocannabinoides interferem nesse processo. Proliferação, eu estou vendo lá, a gente põe os mastócitos numa placa de Petri e rapidamente, em 24 horas, eles duplicam e enchem a placa. Você põe concentrações nanomolares de CBD ou de THC, essa duplicação não acontece. Parece que muda a estrutura das membranas celulares e essas são células dendríticas. Até os dendritos, que aquelas projeções, começam a diminuir. E com isso essas células não dividem. Isso induz o quê? Induz uma falência desse sistema e a própria natureza entra em apoptose, aquela célula se torna a não prestar mais e acaba uma comendo a outra. Isso é muito interessante. Então, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre esses efeitos, eu deixo aqui o site da amame.org.br, que lá você consegue todo esse material para entender um pouquinho. Eu vou falar da minha praia. Eu falando da minha praia, que é câncer de mama, dá para a gente projetar muito como que isso acontece com outros tumores. No site da AMBUMI também a gente tem tratamento sobre vários tipos de tumores diferentes e o potencial. Câncer de mama é uma doença muito séria, agora em 2020 são esperados no Brasil mais de 66 mil casos, é o tumor mais frequente nas mulheres, é o que mais mata a mulher hoje no Brasil depois das doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, etc., a principal causa de morte da mulher brasileira, a segunda é causas externas, trânsito, acidente, marido, violência, feminicídio, e a terceira é câncer de mama. Então, isso é muito relevante, olha lá, 16.724. Essas mortes causavam uma impressão horrível, e hoje a gente vê o Covid, que é não sei quantas mil vezes isso, e a gente perdeu um pouquinho dessa noção, pessoal? Mas está lá, é um câncer de 29,7% dos mais frequentes, aumenta com a idade, isso aí é a projeção do diagnóstico, e o tratamento fundamental, não só para câncer de mama, mas para câncer de mama você tem uma base. O tratamento ele depende de 3 especialidades. Ele conta com cirurgia, conta com a oncologia clínica e conta com a radio-oncologia, que é a radioterapia. Na cirurgia você tem uma cirurgia que é conservadora, uma cirurgia que é radical, que pode ou não envolver um esvaziamento linfonodal axilar. E tem também a reparação daquilo que você destruiu. Na oncologia, você tem uma quimioterapia clássica, você tem hormonioterapia, você tem imunoterapia, e a partir dali, você pode atuar junto com a cirurgia e com a radioterapia para melhor tratamento de determinada doença. Radioterapia também tem a radioterapia tradicional, tem a bracterapia, que é uma radioterapia localizada, e tem até a radioterapia intraoperatória. Tudo isso dentro de um contexto de cuidados paliativos, conforme eu já mostrei aqui anteriormente. Então, a cannabis, que era usada desde 2.700 anos antes de Cristo, tem algum potencial terapêutico no câncer de mama? Os cuidados paliativos nós vimos. E como agente antineoplásico? Bom, vamos ver isso aqui? Bom, 70% dos tumores de mama são os tumores ductais invasivos. Tá certo? Sem outras especificações. A mama tem mais de 40 tipos de câncer diferentes, mas 70% deles seguem o que está dizendo nesse quadrinho aqui, olha. Daqui para a nossa esquerda, você tem os tumores que são receptores de hormônios estrogênio e progesterona positivos, e caminhando para a direita, a gente tem o triplo negativo e os tumores HER2. Então, a gente tem o luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo. Se eu for comparar isso com o prognóstico, os tumores respondem a hormônio, eles têm um prognóstico muito melhor do que os tumores mais agressivos. Então, na mama, a gente tem 2 grupos de tumores que são bastante agressivos, que é o tumor considerado HER2, que também é uma proteína que balança um rabinho e o brinco na superfície de uma célula, que se torna um antígeno, para você ter um anticorpo específico para atuar. E os triplo negativos são os piores tumores de mama. Vamos dar uma olhadinha neles a ver com câncer e canabinoides? Olha que interessante isso aqui. A gente sabe que os tumores HER2 têm prognóstico pior. Esse grupo aqui, da Universidade Complutense de Madrid, pegou células, tecido guardado em banco de tumores, e foi comparar a sobrevida daquelas pacientes com os tumores, o que aconteceu com a vida delas. Então, todas receptores HER2 positivo, ou seja, um tipo específico de tumor de mau prognóstico, tá bom? Os receptores HER2 estão na superfície da célula e os canabinoides também.
Esses receptores podem ser dosados e são fáceis de ser detectados por imunohistoquímica quando você faz uma biópsia a fresco. Quando você pega uma biópsia guardada, perdeu-se a capacidade da membrana, então você vai identificar o receptor? Não. Você vai identificar a molécula de RNA que saiu lá do PEPAR, que foi para o citoplasma e que desenvolveu o receptor. Então é muito mais fidedigno. O que aconteceu? Olha que interessante. Todos esses pacientes aqui nessas primeiras, esse N de 64, esses 3 gráficos aqui, ó, isso aqui é a curva de Kaplan-Meier mostrando que com o passar do tempo as mortes vão acontecendo. Isso aqui é uma curva de sobrevida. Então, se você vê tumores, sobrevida geral, cada gráfico desse aqui é sobrevida geral, sobrevida livre de doença e metástase à distância. Se a gente pegar o primeiro quadrinho aqui, o A, a gente vai observar que 50% dos pacientes HER2 positivo já tinham morrido após 50 meses. O mais interessante é que quando ele tem receptor HER2, todos os dois aqui tem, quando ele tem alta concentração de receptor CB2, morre mais. Significa o quê? Quanto mais agressivo é o tumor, maior é a possibilidade de você encontrar receptor canabinoide na superfície. O que esses receptores canabinoides estavam fazendo? Então, um tumor HER2 positivo, olhado retrospectivamente, ter o receptor canabinoide na célula do tumor é um sinal de mau prognóstico. Bom, é mau prognóstico porque a célula está jogando esse receptor na superfície. Para quê? Para a anandamida e para o 2-araquidonoilglicerol chegar ali e induzir um efeito apoptótico naquela célula. Pessoal, a gente teve um desafio aí com a internet do Dr. Leandro. Só um minuto, por gentileza, enquanto regulariza. Muito obrigada. Doutor Leandro? Que bom, que bom. Bem-vindo de volta. Eu vou andar mais depressa um pouquinho, porque a chuva, cara, está caindo muito grande aqui, eu acho que é isso que está interferindo, né? Então, deixa eu voltar correndo aqui para ver aonde eu estava. Espera aí, aqui, ó. Beleza. Então, estou mostrando isso, que os receptores HER2, quando eles expressam canabinoides, eles têm um prognóstico pior. Bom, então, será que esses são do passado? Será que se a gente der canabidiol junto com o HER2 pode melhorar? Sim. Essa que é uma grande possibilidade. Vamos, meu filho, você tem que andar. Está acabando, falta pouco. Mas não. Bom, andou aqui um pouquinho. Então, isso aqui para a gente entender, olha aqui, ó. Isso aqui são lâminas de microscopia de células de câncer de mama, HER2, implantada num ratinho e vendo o crescimento. Quanto mais receptor canabinoide tem, mais figuras de mitose, mais desarranjado é o tumor, mais pleomórficas são as células, mais agressiva essa doença, mais proliferação acontece, que a gente vê mais mitose. Quando o tumor é receptor negativo, as células já são comportadas, elas não precisam de um puxão de orelha. Então, por isso que o receptor canabinoide é marcador de mau prognóstico. O tratamento sistêmico dos tumores HER2 positivo, com axila positivo ou negativo e receptores de estrogênio negativo, é feito hoje através de uma quimioterapia, ciclofosfamida, adremicina e trastuzumab, que é uma das drogas, o paclitaxel,
Ou pode ser tentar um bloqueio único do HER2 ou um bloqueio duplo, e por que não acrescentar canabinoides? Costumo dizer que os canabinoides eles têm um mecanismo de ação completamente diferente dos quimioterápicos. Então, é inteligente associar as duas coisas e não substituir uma coisa pela outra. Andando um pouco mais rápido agora para a gente falar dos triplo negativos, para abrir um pouquinho para as pessoas perguntarem. E no triplo negativo? Olha que coisa mais maravilhosa. Aqui são ratinhos que expressam receptores ou não. Mas o mais interessante, câncer de mama feminino, de mulheres, homo sapiens, células foram introduzidas na veinha do rato, lá no rabo, implantam no pulmão, e formam inúmeras metástases. 3 semanas após uma dose de 10 miligramas de CBD por quilo dia, proporcionou não só uma redução no número desses nódulos, como também uma redução no peso dessas metástases. Isso é uma resposta que se obtém no laboratório. Alguém fez isso em humano? Puxa vida, está na hora de fazer. Eu estou doido para começar, tá bem? Então, a gente vê que o tratamento sistêmico, o CBD, ele tem uma capacidade de melhorar o microambiente. Qual que é o mecanismo de ação? Um dos mecanismos de ações principais é impedir, bloquear aquela entrada do hormônio do crescimento na via do EGR2-alfa. Essa via do EGRF é porque, na síntese, as células precisam de dividir suas organelas primeiro, antes de entrar numa mitose propriamente dita. A célula fica em G0 quando ela vai dormindo, em síntese quando ela começa a duplicar as organelas, e vai dividir em mitose, que passa lá pelo G1, G2, G3. Se a divisão das organelas fica prejudicada, a divisão celular fica prejudicada. Esse é um papel. O segundo papel, os receptores canabinoides agonizados por um agonista impedem dessas células neoplásicas liberarem as interleucinas. Muita gente acha que é o câncer de mama que sai comendo o osso, que é o câncer de mama que sai comendo o fígado. Não é isso que acontece. A célula maligna atrai um macrófago, esse macrófago vira um osteoclasto, que nem na artrite reumatoide, esse osteoclasto que vai comendo o osso para o tumor crescer atrás. Além disso, também tem as interleucinas, que fazem a neovascularização, que os canabinoides impedem elas, não é? Olha aqui, mais um estudo interessante do triplo negativo, não é? E quando a gente vê isso aqui, olha que coisa mais incrível. Isso aqui é um tumor de controle. Usou doxorubicina, depois você vê que diminuiu a população celular. Usou esse SMA-WN, que é um canabinoide, um agonista CB2, CB1, houve também um efeito antineoplásico. O ideal é que você soma as duas coisas. O efeito parece ser melhor. Não é à toa que eu tenho algumas sobrevidas de câncer que eram expectativas baixas, passaram a ser expectativas altas. É só esse o mecanismo de atuação? Não, pessoal, ainda tem um outro mecanismo ainda que é muito interessante, que é o mecanismo ligado ao receptor de estrogênio. O tumor HER2, ele é receptor de estrogênio negativo. O triplo negativo também é negativo. Uai, mas no passado a gente dava tamoxifeno, que é um medicamento que é usado nos receptores positivos de estrogênio. Só que antes a gente tinha um remédio, mas não tinha dosagem do receptor. Então, quando eu me formei e acabei minha residência há mais de 26 anos atrás, a gente dava tamoxifeno para as mulheres positivo e negativo, e a gente não sabia. E depois a gente descobriu que em torno de 10% das pacientes, receptor de estrogênio negativo, receptor de estrogênio, tinha uma resposta quando usavam um antiestrogênio, que é o tamoxifeno. Da onde? Da onde não? É porque o receptor canabinoide, as moléculas são bastante parecidas. Então, o próprio tamoxifeno se liga ao receptor CB2 e promove um efeito antineoplásico, mesmo nos tumores que não são receptores de estrogênio positivo, né? Não é só isso, não. Olha que isso aqui também estou vendo no laboratório, que é maravilhoso. Qual maravilhado? É o efeito associado de um canabinoide com radioterapia. Aqui é em placas de laboratório, essa primeira linha aqui, ó, 0 radioterapia. Aqui embaixo, 4 graus de radioterapia na colônia de células. Aqui, ó, nessa primeira coluna, nada de canabidiol. Nanogramas. A gente está fazendo isso aqui no laboratório aqui do FMG, é muito legal. Semana que vem a gente vai irradiar as células pela primeira vez se tiver uma folguinha, senão vai ser só em fevereiro, porque o serviço vai entrar numa reforma, o serviço colabora com a gente. Quando você coloca 2 nanogramas de canabidiol na cultura. 2 nanogramas. Nanograma é a milésima parte do miligrama, que é a milésima parte do grama. Deu para entender isso? Então, a dose mínima. Quando você coloca sem radioterapia, já diminui as células para caramba. Quando você usa radioterapia associada, há um efeito potencial. Então, os canabinoides favorecem a ação da radioterapia. A radioterapia é para um monte de coisa. Então, para a gente encerrar e abrir
um minutinho para as pessoas conversarem, é que o sistema endocannabinoide está relacionado com cuidados paliativos, sim, com potencial antineoplásico, sim, para vários tipos de câncer. Eu não citei aqui o principal que eu estudo, que eu trabalho com ele. E ainda tem uma sinergia que é bem útil. Então, eu não tenho dúvida que a gente hoje tem um potencial enorme no fim do túnel para contribuir na melhoria da sobrevida, tanto a sobrevida livre de doença como a sobrevida geral. Aqui tem um QR Code, o pessoal chegar aí no QR Code, acessa um formuláriozinho que tem essa aula lá. E foi um prazer falar aqui para vocês. Eu sei que caiu, peço desculpas, a internet é complicada. Também tenho um compromisso aqui agora, às 9h15, tem uma outra reunião, mas vamos usar um tempinho aí, Camila, para a gente tentar esclarecer umas dúvidas. Espero que, mesmo com a interrupção, a coisa tenha sido legal. Tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar para a gente ter uma oportunidade de discutir. Tá legal, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Estou aí disposto a gente ter uns 15 minutinhos para discutir alguma coisa que seja importante. Tá bem? Legal, doutor Leandro, muito obrigada pela aula. Eu vou passar a palavra para a Vivian, que é a nossa consultora técnica científica. Boa noite, muito obrigada pela excelente palestra, doutor, foi muito enriquecedora. Bom, a Camila já me apresentou, mas eu sou a consultora técnica científica da Indeov. Nós temos uma pergunta aqui no chat da doutora Clarice, e ela pergunta qual dose, em média, é usada para a prevenção da neuropatia periférica induzida pelo Taxol? Olha, é muito legal isso. A experiência que eu tenho é que 150 miligramas dia de um extrato rico em CBD é um bom começo, você está entendendo? Pode ser que funcione com doses melhores, com doses menores, mas na minha experiência eu trato com 150 miligramas dividido em 2 ou 3 tomadas, entre 150 e 200 miligramas. Aliás, pessoal, aproveito para falar de dose, que isso também é muito variável. Dose de cannabis varia de mínimo a máximo, não existe uma dose potencial. E outra coisa, a dose que serve para um não pode servir para outro. Hoje, a gente já tem, até o professor Fabrício Pamplona está trazendo isso para o Brasil, a gente já tem hoje como fazer um exame no sangue periférico para a gente saber o potencial genético daquele paciente no que diz respeito à formação das substâncias que compõem o sistema endocannabinoide, entende? Então, os receptores, as enzimas, os próprios endocannabinoides, eles têm uma transcrição de um RNA que você consegue medir esses genes. Então, algumas das doenças, tem pacientes esquizofrênicos, por exemplo, que as pessoas falam assim, a maconha causa esquizofrenia. Quando você vai dosar, esses pacientes não têm sistema endocannabinoide, entende? Então, o sistema endocannabinoide pode ser prejudicado. E aí, cada um tem o seu. Como é seguro, a minha recomendação é que se comece com uma dose de 150 miligramas e vá subindo ela. Apareceu até aqui agora, na hora que eu vi, funciona com ovário, por exemplo. Eu tenho sobrevidas de ovário que ultrapassam 2 anos de paciente que não tinha nem 3 meses de sobrevida. Tem pacientes com câncer de ovário, com ascite, que até a ascite diminui. Bom, como que eu cheguei nessa dose? A gente foi subindo a dose, tem paciente meu que toma até 600 miligramas, mas isso foi uma coisa que a gente foi descobrindo aos poucos. Então, a minha sugestão é começar com pelo menos 150 miligramas dia. Para diminuir a parestesia, pessoal, eu estimulo, prescrevam, dos efeitos diretos de cannabis visível, esse é um dos mais sensacionais que eu já vi. As pacientes têm resposta na segunda dose, a parestesia já diminui assustadoramente, em alguns pacientes desaparece completamente. Obrigada, doutor. Tem uma pergunta da doutora Luciana, que já foi parcialmente respondida, mas ela gostaria de saber a dose de CBD para o efeito antitumoral. Bom, de novo, varia para pessoa, mas a gente tem que lembrar o seguinte, isso aí vai depender da carga da doença, não é? Você viu que o prognóstico é pior quando tem muito receptor CB2. É como se a natureza tentasse induzir que aquelas células morressem. Então, o núcleo da célula maligna desenvolve receptor CB2 para um anandamida ou um 2-aractonoil chegar lá. Então, se a carga da doença é muita, a dose também tem que ser muita. Não dá para você dar uma dose pequena. Então, com efeitos antineoplásicos, eu já parto de 200 miligramas. Meu sonho de verdade, é porque é lipofílico. Passou da hora da indústria farmacêutica desenvolver um canabidiol em altas doses para você fazer intravenoso.
Se a gente tiver um canabidiol um dia intravenoso, eu tenho certeza que a perspectiva do câncer pode mudar muito, mas desde que o tumor expresse o receptor canabinoide. Não tem ainda no Brasil nenhum laboratório que você pede um receptor. Você faz uma biópsia, você pede lá o imunohistoquímica, são incluídos uma série de receptores, mas os canabinoides ainda não. A gente espera que em breve a gente possa dosá-los, né? Se não tem HER2, que é um receptor HER2, você não dá o trastuzumab. Então, se não tem receptor de canabinoide, você não dá o canabinoide. Então, hoje a gente faz como eu fazia com o tamoxifeno há 26 anos atrás. Eu não queria saber se era receptor positivo ou negativo. 70% responde e dá para todo mundo. E aí a gente viu depois que, mas como é que funciona nessa pessoa que era receptor negativo? É porque o tamoxifeno agiu no receptor CB1. Hoje tem explicação, no passado não tinha. Então, por enquanto, ainda está uma luz no fim do túnel. Mas os pacientes oncológicos terminais vão esperar? Você vai esperar um estudo prospectivo duplo cego randomizado se sua mãe, o seu parente ou o paciente seu está com câncer de ovário em fase terminal? Meu filho, é melhor eu ficar bêbado, porque um câncer de ovário com ascite, com dor, é uma morte muito horrível. Então, sem sombra de dúvida, que pelo efeito paliativo já é ótimo, entendeu? Então, se você tiver a noção que se tem receptor, é melhor ainda. Então, eu tenho ótimos resultados com glioblastoma, com tumores cerebrais. Os tumores cerebrais são riquíssimos em receptores canabinoides, mas a gente precisa dosar. O ideal é que a gente dosasse. E aí, se a carga de doença é muito grande, aumenta a dose. Você tem uma segurança para dar uma dose alta ou uma dose baixa. O problema ainda é o custo no Brasil, né? A gente precisava de ter uma produção nacional, não é? O produto importado hoje é mais em conta do que o extrato de canabidiol que está aí na farmácia. E a gente ainda está muito carregado de ideologia. Mas eu tenho muita esperança que nos próximos anos isso mude. Perfeito, obrigada novamente. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Dr. Akemi sobre como acessar a aula. Essa aula vai ser enviada. E ele fez uma segunda pergunta sobre a sobrevida em câncer, se tem boa qualidade de vida, é isso? Sobrevida em CA, com boa qualidade de vida. Olha aqui. O sofrimento é muito interessante. E estar do lado do paciente oncológico me tornou um médico diferente. Muitas das vezes, os meus colegas, aliás, morro de medo deles. Eu sei que tem muitos aqui que vão rir de mim, mas isso é uma verdade, sabe? O oncologista clínico é aquele que, depois que ele não consegue mais controlar aquela doença, ele marca um retorno com 6 meses, porque sabe que o paciente não vai voltar. E, às vezes, se distancia desse paciente. Você coloca no lugar de alguém com câncer de intestino, cheio de metástase, tendo que fazer sua evacuação através de uma colostomia, onde você sente o cheiro, onde você não consegue andar, seus ossos estão destruídos, seu sofrimento é intenso. É melhor você estar bêbado. É melhor você ficar bêbado, não é? Então, a gente tinha as pessoas perdidas na neve, que um São Bernardo ia lá e levava um conhaque. Quer dizer, até um cachorro pode exercer cuidado paliativo. Então, você pode dar um colo, você pode dar um vinho para aquela pessoa, ou você pode dar um extrato de cannabis. Extrato de cannabis para quê? Para comer o brigadeiro de Nescau e achar que é petit gâteau. Então, muda-se a percepção, muda-se a culpa, muda-se a relação com o tempo, melhora a angústia. A gente tem antidepressivo na farmácia? Tem. A gente tem anti-ansiolítico? Tem ansiolítico na farmácia? Tem. E anti-angustiante? A angústia é uma sensação que você pode estar angustiado e não estar ansioso, você pode estar angustiado e não estar depressivo. Então, eu não conheço uma substância melhor do que um extrato de cannabis. Um extrato de CBD com menos de 0,2% de THC, ele é ótimo para isso. Favorece o sono, dá uma paz. Eu vejo isso em casa com meu filho. Então, eu acho que é uma alternativa viável. Essa alternativa é tão viável que fora do país, gente, não precisa de médico para isso. Não é um remédio, basta atravessar, ir num dispensário e adquirir um óleo, entende? É isso que é o mais importante. Obrigada novamente. A doutora Rosângela pediu, por favor, o seu contato ou o seu e-mail. Meu e-mail é ramiresleandro@gmail.com, tá bem? Se alguém quiser indicar alguém para marcar uma consulta, nesse QR Code que eu projetei, se você, Vivian, divulgar essa minha aula em PDF, lá nesse questionário tem todos os contatos. Mas leandro-ramires.reservio.com você consegue marcar uma consulta à distância comigo. Tá bom, pessoal? A aula vai ser enviada por e-mail, tá, pessoal?
Temos mais uma pergunta da doutora Clarice, querendo saber se é melhor usar o THC mais o CBD. Bom, aí vai depender de uma série de coisas, né? Eu vou copiar aqui, ó, para ajudar as pessoas, eu vou copiar no chat o link, quem já quiser ir pegar, mesmo que você envie depois, deixa eu só pegar aqui o link. Olha aqui, o THC tem um efeito psicoativo, e esse efeito psicoativo, ele é controlado pelo CBD. Se você dá THC puro, em menos de 5 miligramas, o paciente já tem um efeito psicoativo. Se você der um THC junto com o CBD, você pode subir a dose de THC, entende? Vocês estão me vendo aí, pessoal? Ou caiu? Não é possível que caiu. Não, estamos ouvindo ainda. Que bom, que bom. Eu já estava chateado aqui, tivesse caído de novo. Então, olha aqui, ó, para quem quiser pegar, já de uma vez, vocês podem distribuir aí de novo. Está aí no chat um link que acessa um formulário, que nesse formulário tem a aula de hoje, e tem meus contatos lá, tá bom? Então, o uso do THC depende muito disso. O THC é um potente anticonvulsivante? Mas se você der THC em altas doses, seu paciente vai ficar muito mais na onda, muito mais noiado do que tudo. Então, o CBD permite que a pessoa trabalhe, dirija, tenha a sua vida normal. Mas o CBD isolado, ele não é tão bom para dor. O CBD isolado, ele não é tão... Um óleo rico em CBD não é tão bom para uma dor tão intensa, para uma depressão tão sofrida. Então, quando a intervenção precisa ser melhor, o uso do THC realmente é muito mais importante. Entendeu? É isso aí. Obrigada de novo. A gente tem mais uma pergunta da doutora Heloísa. Ela pergunta, e quando encontramos um paciente que já usa de forma medicinal, como conciliar? Outra pergunta muito interessante. Aqui em Belo Horizonte, eu moro numa região central aqui da cidade. E num raio de 500 metros aqui da minha casa, eu tenho uns 4 ou 5 postos de gasolina. Nesses postos de gasolina, tem uma lojinha de conveniência. E todos eles vendem seda, isqueiro, piteira. Para quê? Para enrolar maconha, porque ninguém compra cedinha para enrolar fundo de rolo, isso era no passado. Por que eu estou falando isso? Porque o uso de cannabis é muito maior do que os nossos colegas médicos acreditam que exista. Então, qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é perguntar para o paciente livremente. Você tem, na sua anamnese, você não pergunta história pregressa? Você não pergunta história familiar? Então, vale a pena você perguntar. Você tem experiência anterior com cannabis? Qual é a sua experiência anterior? Se é um paciente que já tem experiência com cannabis, é muito mais fácil você conversar com ele, ajustar uma dose de CBD e THC, ele vai ter uma compreensão mais fácil, entende? Então, a gente tem que lembrar que pode funcionar medicinalmente, até fumar. Em 1930, existiam na farmácia do Brasil cigarros índigos, usados para asma. Eu não gosto que fuma. Por quê? Porque vai queimar material vegetal, vai ter alcatrão, vai ter monóxido de carbono. Do mesmo jeito que uma pessoa tem câncer induzido por tabagismo, uma pessoa pode ter câncer por estar no fogão de lenha que está queimando material vegetal. Então, vaporizar é melhor. Então, se um paciente usa tabaco, usa cannabis como tabaco, você orienta ele. Poxa, você pode vaporizar, que isso é muito melhor para você, causa menos dano. Inclusive para dor. É muito interessante usar um vaporizador. Os pacientes em dor terminal, que ele vai usar ali a vontade que ele sentir, vai dar uma liberdade para ele controlar a própria vida dele, sabe? E isso torna o final de vida muito mais digno, muito mais honroso. Entendeu? Então, a gente tem que perguntar para o nosso paciente se ele tem uma experiência com cannabis. Não é só o paciente, não. Eu recomendo que todo mundo tenha uma experiência com cannabis, principalmente médico, para entender onde que está indo o impacto, onde que vai. Não é mal experimentar. Não dá para você experimentar um quimioterápico, mas cannabis dá para você entender como que relaxa, como que tranquiliza, e qual é esse potencial que você pode passar essa vivência para o seu paciente. A gente precisa sair do armário, mudar o preconceito e entender que é um caminho sem volta, não é? É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, Vivi, para eu me preparar aqui para uma outra aula que eu vou dar hoje ainda? Maravilhoso, doutor, obrigada. Infelizmente já deu o nosso tempo, só tem um comentário do doutor Akemi, ele fala que desse jeito ele vai dar o extrato de CBD para todos os que são muito idosos. Olha, de novo, a minha fala é carregada de emoção, tá bom? Então, até hoje,
Eu confesso a vocês, eu represento pacientes. Eu estou na AMA-me, tem mais de 1.000 pacientes que tiveram a vida transformada. Então, é claro que a minha visão é carregada de emoção. Eu peço que as pessoas considerem isso. E eu vou dizer uma coisa para encerrar. Eu acho que não oferecer fitocannabinoides para um idoso com demência é má prática médica. Estou falando sério. Aliviem os seus parentes, os seus pais, os seus avós. Aliviem quem cuida dessas pessoas. Uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa autista, acaba não sofrendo tanto porque ele não tem noção do que ele vive. Só quem cuida é que sabe o peso desse piano. E hoje, eu não tenho dúvida que um extrato de CBD, tomado de maneira como se fosse um suplemento simples para um idoso, pode tornar essa vida muito mais confortável. Experimentem. A dica que eu dou é essa. Se você ficar procurando artigo científico, você vai ver que você não vai encontrar nada, nada, zero. Mas eu posso te garantir que erva cidreira é ansiolítico. Com certeza. Eu posso dizer que um suco de maracujá é ansiolítico. Todo mundo acredita nisso, mas fala que a cannabis fica um terror. Ninguém fez esse estudo duplo cego, prospectivo, randomizado para a erva cidreira. Ninguém fez um estudo duplo cego, prospectivo, randomizado para um suco de maracujá. Devia ser feito, entende? Então a gente precisa de mudar o paradigma, sentir na pele. A verdade desse sofredor precisa ser ouvida, ele precisa ser atendido. Cuidado paliativo é uma coisa muito séria, muita responsabilidade. Aliviar o sofrimento é fundamental, e cannabis é mesmo um grande instrumento para aliviar o sofrimento e tornar um final de vida mais digno. Pessoal, eu agradeço essa oportunidade, vou me despedindo por aqui, viu, Vivian? Um prazer enorme falar com você. Camila, um beijão, tudo de bom aí para todo mundo. Ano que vem a gente está junto aí em outros webinários, tem outros assuntos, tem muita coisa científica acontecendo. Uma hora você me chama aqui para falar dos meus estudos com as células lá, você vai ver que coisa maravilhosa. Nós conseguimos... A Covid fez as nossas células morrerem, fiquei desesperado. Não colocaram nitrogênio líquido. Foi um telefonema, o NIH mandou as células para a gente aqui. Então, a gente está com células no laboratório, testando potencial anti-inflamatório, potencial antineoplásico, irradiando colônia de células, para a gente explicar muito bem, lá na bancada, como que esse sistema endocannabinoide funciona e qual é a perspectiva que a gente tem de trabalho. É isso aí. Beijão, Camila, um abraço aí para todo mundo. Tá joia? Obrigada a todos que estiveram Então tá. aqui, viu? Isso, todo mundo aí, meu contato é difícil, mas eu respondo. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo. Até logo. Obrigada, doutor, pela presença. Boa noite. Reforçar que se você tem interesse em começar a tratar os seus pacientes com os óleos ricos em canabidiol, saiba que a prescrição da cannabis com fins medicinais é legal e traz inúmeros benefícios e qualidade de vida para esses pacientes. Nosso time de acesso médico está pronto para te apoiar, informar e dar todo o suporte técnico necessário para que você se sinta seguro nessa tomada de decisão. O nosso e-mail de contato é acesso@indeov.com. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos pela participação, bom descanso a todos. Lembrando que esse conteúdo ficará disponível a todos no nosso canal do YouTube, também enviado por e-mail. Uma boa noite. Obrigada.